Bem, vamos lá, né? Vamos que vamos. Olha só, o fim de semana foi agitado por uma disputa entre o bilionário dono do Twitter, o Elon Musk, e a justiça brasileira, representada aí pelo ministro Alexandre de Moraes. De um lado, Musk ameaça desobedecer decisões da justiça brasileira. Do outro, o Xandão ameaça banir a plataforma do país. O que te parece? Esse é o assunto aqui do plantão do Meteoro. Sofia Labanca! Recebemos você aqui agora no Plantão do Meteoro para falar sobre o Elon Musk, que parece não levar em consideração o que aconteceu aqui com o Brasil, né? Toda a tentativa de golpe e tudo mais. Então, para ele, o que interessa mesmo é lítio e essa liberdade difusa da extrema-direita. Vamos lá. Ou então ele está levando em conta o que aconteceu aqui no Brasil e está Tcharam! fazendo isso justamente Voa por lá! causa Tá aí, do ó. que aconteceu, né? Mas vamos lá, vamos dar o benefício da dúvida, né? Eureka, tá certo. Pois é, o domingo à noite, gente, foi todo mundo declarando o fim do Twitter, né? Insistem em chamar de X, mas para mim vai continuar sempre sendo o Twitter. E por que aconteceu isso? O Elon Musk, que é o dono do Twitter, ele estava lá avisando que, olha, eu vou desobedecer à justiça brasileira. Todos esses perfis aqui que estão bloqueados por ordem da justiça brasileira, eu vou colocar eles no ar de volta. E daí isso inclui aí questões de gente que estava disseminando fake news, de nazistas, de pedófilos, sim, o cara estava defendendo botar no ar de volta perfil de pedófilo, é nesse nível que a gente está falando as coisas. Então a gente pode até mostrar o tweet dele, Vamos né? lá. O tweet dele, Tá na o tela. Tomás vai colocar aí na tela pra gente, tá aí o tweet dele. Tá em inglês, vamos uma tradução assim de improviso aqui. Nós estamos levantando todas as restrições. Esse juiz que aplicou multas massivas ameaçou prender nossos empregados e cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, nós provavelmente vamos perder todo o nosso rendimento no Brasil e com isso vamos ter que fechar o nosso escritório lá. Mas os princípios significam mais do que o nosso lucro. Mais ou menos, Então, né? Só resolveu falar isso na hora que cortaram a grana do Twitter aqui, né? pois então era isso que o Elon Musk estava dizendo. Uhum. Não tendo uma resposta assim mais forte, como ele estava esperando que fosse ter, ele dobrou a aposta. Vamos Pouco lá. tempo depois, ele postou mais um dizendo: em breve o X vai publicar tudo que já foi exigido de nós pelo Alexandre e todas os requerimentos, né, que violam a lei brasileira e sugerindo que o Alexandre de Moraes estava pedindo coisas que violavam a lei brasileira, né, que ele próprio estaria violando a lei. E esse juiz teve, assim, descaradamente e repetidamente traiu a Constituição e o povo brasileiro. Ele deveria deixar o seu cargo ou ser impeachmentado. Vergonha, Alexandre, vergonha. Então, assim, ele realmente está se esforçando, sabe? Uhum. Esse aí está se esforçando mais do que o Malafaia para tentar cavar aí uma falta, né? E conseguiu, E né? aí, A galera da extrema-direita aí ele pelo menos conseguiu. aplaudiu, né? Aplaudiu aí esse cartão que ele acabou tomando, né? A galera aplaudiu. E deu pra ver isso em todas as esferas, né? Dessa política maluca aí da direita. Pois é, ele conseguiu o aplauso da direita e ele também conseguiu aí sim ter uma reação mais enérgica aí por parte das instituições brasileiras. O Alexandre de Moraes pegou e deu uma ordem para que passasse a ser monitoradas as contas que estavam banidas por ordem judicial para ver se ele realmente ia liberar essas contas ou se era tudo bravata. E também deixou a Anatel, né, que é a agência que regula as telecomunicações no Brasil, de prontidão para cortar o Twitter caso realmente fosse desobedecida alguma Uhum. ordem. A maioria das contas continuou e continua até agora bloqueada, mas teve pelo menos um
caso estranho aí de uma conta que ficou desbloqueada temporariamente para uma live, que foi a do Lua dos Santos, mas isso a gente vai deixar para falar em mais detalhes num próximo corte aqui dessa live. Ok. Em paralelo a isso, tava rolando o tal dos Twitter Files, Uhum. que, né, Twitter Files Brasil, que é um jornalista estrangeiro, né, estadunidense, que estava aqui no Brasil, o Michael Schellenberger, que estava aí liberando, né, revelando, vazando e-mails de funcionários do Twitter que teriam sido trocados aí entre 2020 a 2022, na qual eles reclamavam aí de decisões do ministro Alexandre de Moraes, e sempre lembrando, por que do Alexandre de Moraes especificamente? Porque caiu na alçada aí do Alexandre de Moraes dois casos muito grandes, o caso das fake news e o caso do golpe. Sim. E daí, como esses dois casos ficaram pro Alexandre de Moraes, acaba sendo sempre Sim. voltando muito pro Xandão. Vale a ressalva aqui que o caso das fake news, ele foi diretamente atacado pelo Twitter, né? Pelo Elon Musk, com propagandas falando vote contra né, na pesquisa e tudo mais. Aí a gente tá falando da PL das fake news, que é outra coisa que a gente vai falar num outro corte ainda, mas a gente volta lá. Só para destacar Tô falando do inquérito das atuação. fake news, né? Que é um inquérito que tá correndo aí pela Polícia Federal, que também está aí sob controle do Xandão. Perfeito. Mas, enfim, esses Twitter Files, basicamente era a gente reclamando ou falando das decisões do Alexandre de Moraes que levavam a bloqueio de contas, esses funcionários do Twitter entre 2020 e 2022. A extrema-direita fez um grande barulho em cima disso aí, mas a verdade é que, se você for olhar, não tem absolutamente nada de novo e nada de relevante nisso aí. E, por incrível que pareça, gente, isso vai parecer que é perseguição da nossa parte, mas entra nesse caso a Carla Zambelli. Não, e é sério, entra nesse caso a Carla Zambelli. Eu vou, para não acharem que a gente aqui no Meteoro, que só quer falar de Monark, Carla Zambelli, Deltan Dallagnol, vamos deixar o pessoal do ICL Notícias lá, o Leandro Demori, que é um super jornalista, falar como que a Carla Zambelli entra nesse caso, gente. Vamos lá, tá na tela. O Elon Musk é um vagabundo, um cretino, um criminoso e um babaca. É desse tipo de pessoa que a gente tá falando. Ele não é um cara que está lutando pela liberdade de absolutamente nada que não seja a liberdade de fazer negócios. Esse cara é um cretino, é um criminoso. Esse cara não vale absolutamente nada. E eu diria mais para fechar esse raciocínio. Tudo o que ele quer é que o Twitter seja bloqueado no Brasil. Esse é o objetivo dele, porque vai dar munição e ferramenta para ele, entre aspas, provar que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. A gente vai ver as cenas dos próximos capítulos agora. Agora, não pensem que isso é por acaso. Ele não decidiu da cabeça dele falar isso. Ele não está contra a ditadura de um juiz que está cerceando liberdades de absolutamente nada. Ele está fazendo isso numa semana que o tal do jornalista dele está no Brasil, com um jornalista no Brasil que foi pago pela Carla Zambelli, tá aí a nota fiscal, não é passível de discussão. Esse cara era um agente penitenciário lá em Brasília e foi abraçado pela extrema-direita, publicou matéria em vários lugares aí. Agora tem um site dele que ele publica essas porcarias, tá aí. Trabalhou pra Carla Zambelli. Não preciso dizer mais nada. Por acaso, todo vagabundo no Brasil que aparece fazendo porcaria trabalhou pra Carla Zambelli. É um negócio inacreditável, né? Esse aí é mais um. Então, assim, a gente tá vendo uma operação que tem como objetivo destruir mais ainda a imagem pública do STF. Essa operação no longo prazo, ela é uma operação para fazer anistia pros vagabundos do 8 de janeiro. Então, você destrói a credibilidade do STF. As pessoas que são os nem, que não é nem Lula, nem Bolsonaro, nem nada. Ela vai lendo essas manchetes só pela espuma, não se aprofunda, não entende o que está acontecendo, vai tendendo a achar que o STF está exagerando. Você empareda o STF e coloca a pauta da anistia na rua para anistiar esse bando de vagabundo, claro, e não por acaso isso aí serviu de gasolina para levar mais gente no evento do Bolsonaro do Rio de Janeiro. O objetivo é levar gente pro show. O Elon Musk... Tá aí, né? Leandro Demori espancou nessa, né? Começou ali, não foi só jab direto, não. Entrou, foi pum, 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 entrou, capotou. De qualquer maneira, tá aí. Contundência do ICL. Gostei. Cara, muito bom, né? E daí, tá. E qual que foi o resultado disso tudo? A gente vai falar aí de várias repercussões, mas aqui vamos focar nas decisões judiciais que rolou nisso. Uhum. Primeiro, inclusive pode colocar na tela, a gente tem aí uma imagem de uma das páginas aí da decisão do Xandão. Tá na tela. Que
basicamente vai dizer ali, ó, diante do exposto determino inclusão do Elon Musk, dono e CEO da provedora de rede social X, anteriormente Twitter, em face do cargo culpado como investigado no inquérito 4874, que é o inquérito das fake news, em tese dolosa instrumentalização criminosa da provedora rede social anteriormente X, anteriormente Twitter, e em conexão com os fatos investigados, papapá, e instauração de inquérito para apuração das condutas do Elon Musk, dono do CEO da X, papapá. Ou seja, Elon Musk foi incluso como investigado no inquérito das fake news. E daí embaixo, o terceiro, determino ainda que a provedora de rede social X se abstenha de desobedecer qualquer ordem judicial já emanada, inclusive realizar qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado por essa Suprema Corte ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob pena de multa diária de R$100 mil por perfil. Ou seja, se ele resolver sair desbloqueando os perfis que a Justiça, seja através do STF, seja através do TSE, já bloqueou, para cada perfil ele vai pagar 100 mil por dia que ficar desbloqueado. Então, assim, se a ideia era provocar e ter uma reação, tá aí a reação. Vamos ver se $100 mil por dia por perfil é pouco ou muito para um bilionário como esse, né? Pois é. E daí isso tem gerado aí muitas discussão sobre a questão de soberania nacional, né? Que os patriotas aparentemente acham lindo quando um empresário estrangeiro vem desobedecer à nossa justiça, né? Enquanto a esquerda, que é antipatriótica na visão deles, é que defende que, olha, gringo não tem nada que vir querer apitar nas nossas leis, né? Tem uma discussão aí sobre articulação internacional, né, que também nesse meio termo teve gringo aí de extrema-direita que parece que já tinha razão para crer que isso fosse acontecer, que a gente vai falar disso mais num outro corte aqui para frente, procura aí, pessoal, que vai ter corte sobre isso. E tem aí, eu acho que a grande... mais uma coisa, isso aí vai servir de munição para o Bolsonaro, que o Bolsonaro, por incrível que pareça, está abrindo um processo contra o ministro Alexandre de Moraes na Corte de Direitos Humanos da Organização de Estados Americanos, OEA, e ele já declarou aí que vai usar as falas do Elon Musk sobre isso como parte do caso contra o Xandão, né? Cara. E eu acho que a grande questão, Salmazo, é da armadilha que isso está sendo colocado aí, porque basicamente se colocou uma armadilha que se o Xandão não fizesse nada, basicamente isso ia servir para que todos esses perfis que estavam bloqueados voltassem, né? E se o Xandão faz alguma coisa, como fez, serve de razão aí para dizer, olha, nós estamos sendo perseguidos. Ou seja, para eles ou ganha ou ganha. Ou eles ganham porque eles podem descumprir as ordens judiciais, descumprir a lei, ou eles ganham porque podem fortalecer o discurso de perseguição. Aí é uma questão, não sei, de opinião aí de quem está assistindo. Na minha opinião, se eles querem se fazer de perseguidos, vamos persegui-los. Mas enfim, essa é a minha opinião, parei por aqui. Tá certo, né, galera? A gente sabe como é que isso aí tem repercussão dentro desse meio bolsonarista maluco aí, né, cara? Porque o que os caras estão buscando, na verdade, é um endosso hypado, né? Um endosso midiático. Então, se veio do Elon Musk, melhor. Se fosse de qualquer outro artista, de qualquer outra celebridade, ia ser melhor ainda. Então, eles colocam isso como se fosse um ponto legitimante de toda uma ideologia que a gente sabe para onde levou o Brasil, para onde levou o pensamento da galera, a cisão que trouxe e o quanto desconstruiu coisas importantes, né, no Brasil, ideologicamente falando, uma unidade de até nacional brasileira, acabou destruindo. De qualquer maneira, a gente sabe que eles não estão aí pra solução, estão aí só pra incomodar mesmo. E quanto mais cara assim, ó, famoso, bilionário, ficar dando moral pra esses caras, mais a gente vai ter que ouvir falar sobre isso e vai ter que vir aqui reexplicar tudo de novo. Hoje a gente já vai ter que fazer isso. Então, dentro de instantes a gente volta pra mais um plantão do Meteoro. Eu estive aqui com Sofia Labanca, a gente começou agora a pincelar aqui essa história do Elon Musk, a gente ainda vai longe e dentro de instantes a gente tá de volta. Dê uma olhada aqui na lente vermelha de Sofia Labanca e também siga aqui os nossos arrobas aqui da nossa ficha técnica. Dentro de instantes a gente tá de volta em mais um plantão.